Ouçam só, Lacrimosa, é divina, é sublime, é como se Mozart, o compositor dela, tivesse recebido a instrução de anjos para compor essa maravilha. Mas e se eu te dissesse que o autor dessa música e de tantas outras maravilhosas possuía hábitos bem peculiares? Mas primeiramente, quem foi Mozart? Nascido a 27 de janeiro de 1756 em Salzburgo, na Áustria, Wolfgang Amadeus Mozart era filho do músico Leopold Mozart, que logo percebeu que o menino Wolfgang levava jeito para a música e que poderia seguir seus passos. Aos 5 anos, Mozart já conseguia compor breves séries de notas. Com sua irmã, que também tocava, ele partiu ainda criança em turnê pela Europa e tocou até mesmo para o rei George III quando na Inglaterra. E na vida adulta, compôs óperas sublimes e inesquecíveis e continuou a cantar todos à sua volta com seu talento excepcional. Mas não somente seu virtuosismo chamava a atenção, o seu comportamento também. De acordo com relatos de pessoas próximas a ele, o comportamento de Mozart era hiperativo, principalmente quando estava compondo, e ele pensava em música 24 horas por dia, mesmo realizando qualquer outra atividade. Ele era um homem de movimentos rápidos, estava sempre mexendo freneticamente com suas mãos ou brincando com qualquer objeto que estivesse ao seu alcance e batia os pés incessantemente no chão. Seu semblante mudava rapidamente, ele fazia diversas caretas com a boca, emitia diversos sons repetitivos e às vezes até mesmo dizia coisas desconexas. Mas a maior peculiaridade de Mozart era certamente a escatologia. Hein? Esse hábito dele pode ser confirmado por algumas cartas que ele costumava enviar para familiares e para amigos mais próximos quando estava viajando. Essas cartas foram traduzidas do alemão para o inglês e publicadas em formato de livro pela primeira vez em 1938. O link para essa obra está na descrição. O médico endocrinologista Benjamin Simkin publicou em 1992 no British Medical Journal um estudo que catalogava essas cartas e concluiu que das 371 cartas analisadas, 39 possuíam conteúdo escatológico. Grande coisa, 39 cartas, as minhas conversas de WhatsApp são bem piores. Eu fiquei fã desse cara, catalogar escatologias? Vamos à sua maravilhosa tabela. Antes disso, infelizmente, porque o YouTube tem esse conteúdo que tem que ser family friendly, eu vou ter que, infelizmente, censurar ou falar as coisas aqui de uma maneira um pouquinho mais infantil. Mas tudo bem, vamos lá. 39 cartas de conteúdo escatológico. Entre eles, cocô, bunda, sujeira, xixi, pum, ânus e fetiches sexuais. 45 cartas falavam de bunda e de defecação. 23 dessas cartas analisadas apresentavam ainda palilalia, que é a repetição das próprias palavras que ele escreveu, ecolalia, que é a repetição das palavras de outra pessoa. Algo que também chama muita atenção são os jogos de palavras e neologismos de fonética estranha que ele frequentemente utilizava. Um exemplo é o seu cânone Difficile Lecto, em que ele inseriu as palavras lectum irmas, que é latim. Se traduzida para outros idiomas, essas palavras não farão muito sentido. O importante delas é que, quando lidas, elas lembram a frase em alemão Leck du mich im Arsch, que em português significa lamba minha bunda. É claro. Pois é, minha gente, o compositor de Lacrimosa criou um cânone em que ele pede para lhe lamberem a bunda. Quem nunca, né? Agora vamos às citações retiradas de algumas das cartas que ele escreveu para sua prima, Maria Anna Mozart. Eu não poderia fazer esse vídeo sem mostrar algumas das citações dele nas cartas, certo? E é o próprio Mozart que vai nos dizer: se eu tiver diarreia, eu corro. E se eu não conseguir me segurar, nas calças. Oh, minha bunda queima como fogo. Sujeira, sujeira, ah, sujeira, meu Deus, sujeira. Agora desejo-lhe uma boa noite. Na cama com toda a sua força. Uma observação importante: as cartas dessa natureza costumavam se intensificar durante períodos mais difíceis da vida do compositor. Por exemplo, aos 14 anos, durante a sua turnê pela Itália, momento em que todas as atenções se voltavam para ele e que ele foi muito cobrado pelo seu pai.
Depois de 1777 a 1781, no auge de seu conflito com o arcebispo de Salzburgo. Depois, em 1783, a época do nascimento de seu primeiro filho, que viria a falecer pouco depois. Em 1789, quando ele enfrentava sérios problemas financeiros, e finalmente em 1791, quando ele compunha suas duas últimas óperas, seu Requiem, e ano que ele viria a falecer. Emily Anderson, autora da primeira edição do livro com as cartas de Mozart, atribuía sua escatologia primeiro a um comportamento infantiloide que Mozart apresentava na sua fase adulta e também a um comportamento comum aos habitantes de Salzburgo da época, que era falar cobras e lagartos uns para os outros. Além disso, ela dizia que deveria ser algo controlável, já que ele só apresentava esse comportamento para pessoas mais próximas e não para quem ele não tinha muita intimidade. Mas durante o Congresso Internacional de Psiquiatria de Viena de 1983, outra causa foi sugerida: Síndrome de Tourette. Tem aquela música do Nirvana que chama Tourette, né? O que é a síndrome de Tourette? É uma síndrome de origem genética que normalmente acomete o paciente ainda na infância. Os sintomas são tiques motores e vocais que podem variar de intensidade ao longo da vida. Outros sintomas podem ser manifestados, mas não necessariamente, como déficit de atenção, problemas no aprendizado, automutilação e o sintoma, que talvez seja o mais famoso, que é a coprolalia, a tendência involuntária de verbalizar obscenidades. Esses sintomas também podem variar ao longo da vida do portador. Das 371 cartas analisadas pelo Dr. Simkin, 63 apresentavam traços de uma pessoa portadora da síndrome de Tourette. Então, não necessariamente essas 63 cartas apresentavam a coprolalia. Poderia ser também a palilalia e a ecolalia já explicadas. E ainda havia um agravante. Mozart bebia muito, o que tornava seus episódios ainda mais intensos. A bebida pode também ter sido uma das responsáveis pela sua morte prematura aos 35 anos. Mas a música dele é imortal. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, inscreva-se no canal. Se não gostou,